Psicologia Tarja Preta. Talvez você acompanhe nosso conteúdo desde o início ou tenha nos conhecido agora. Uma coisa tenho certeza, você nunca soube quem esteve por trás desse perfil durante esses 6 anos de trabalho diário. Nesse capítulo quero contar minha história do dia que um acidente quase me matou, dos desafios que precisei enfrentar durante e pós-acidente. Como consegui superar as crises de ansiedade, depressão profunda e quais ferramentas usei para conseguir sair do fundo do poço, da dor crônica e encontrar meu propósito de vida. Morei com meus avós desde 1 ano de idade. Com isso os chamo de pai e mãe. Sempre acordava cedo para ajudar meu avô/pai em uma pequena empresa que eles haviam criado na garagem de casa. Basicamente, esse empreendimento consistia em fabricar e vender espetinhos de bambu para assar carne. O maquinário era simples, uma máquina cortava os palitinhos e a outra lixava a ponta, tudo era feito manualmente. Depois de um tempo, já fazia sozinho todas as partes da construção do espeto, mesmo aos 12 anos, magro e do peso da folha do coqueiro que tinha na garagem. Fui aquela criança que comia até os rebocos da parede, mas não engordava. Não é que eu gostava de trabalhar fazendo espetinho, até porque aos 12 anos você quer fazer muitas coisas, menos trabalhar. Mas descobri que ajudando em casa minha avó/mãe deixava ir para a rua fazer o que mais gostava, andar de skate. Pelo skate sim, eu era completamente apaixonado, mais que o futebol naquele momento. Segue minha metodologia para ir para a rua. Lucas: mãe, posso ir andar de skate lá fora? Mãe: não, Lucas, mas mãe, eu trabalhei tanto hoje, tô cansado. Mãe: para andar na rua não está cansado, né? Então vai, mas não vai para muito longe. Parece fácil contando para vocês aqui, mas a verdadeira luta não era em ir pedir minha mãe e sim em parar de dar ouvidos ao que a minha mente falava. O mal do ansioso é criar 1000 maneiras de dar errado algo que ainda nem aconteceu. Na escola meu único esporte era o futebol, já que não podia levar o skate para a aula. Herdei as habilidades no futebol do meu pai/biológico, que já jogou no time profissional 4 da cidade e quase foi para o time do Cruzeiro. Decidiu não ir para um time profissional porque naquele período preferia outras coisas, entre elas ficar próximo da família. Hoje meu pai/biológico é empresário no ramo de moda, tem uma loja referência aqui em Patrocínio, Minas Gerais, chamada Big Moda. Pai, depois acertamos os royalties dessa propaganda. Lembro do início da trajetória do meu pai/biológico e ele sempre foi muito esforçado. Herdei muitos comportamentos e hábitos positivos, só o nariz de batata que não precisava. O que realmente importa é ter saúde. Trabalhei com ele nesse período, quando tinha 10 anos, vendendo roupas e edredom, bem no início, quando ele vendia de porta em porta e nas cidadezinhas da região. Isso foi importante para mim, já que pude observar desde o início como se inicia uma grande empresa. Também criei o hábito de guardar o dinheiro que ganhava, pois, como vocês sabem, sou apaixonado por skate e queria muito ter um profissional em minhas mãos, ou melhor, em meus pés. Ganhava R$ 5 por sábado, que era bastante dinheiro naquele período para uma criança de 10 anos que a única responsabilidade era lavar o cachorro, tirar boas notas e fazer espetinho com meu avô/pai. Aqueles períodos vendendo por aí no sol quente e muita poeira, era maravilhoso. Criança não vê dificuldades, não carrega nenhuma pressão, nem em vender, nem em preocupar se a gasolina dá para ir trabalhar e voltar para casa. Minha função era buscar mercadoria dentro do carro, beber um cafezinho em toda a casa que parávamos para vender e ajudar a desatolar o carro em época de chuva. Engraçado que até os atolamentos eram divertidos, sempre aguardava esses momentos. Vai entender, cabeça de criança. Agora entendo como surgiu o meu atual vício por café. Se deve por causa das educadas senhorinhas que viviam me dopando de cafeína. Voltando para os 12 anos, no ano do meu acidente, já estava na 6ª série.
Nunca fui o tipo de criança que queria ter a atenção voltada a mim, fazendo bagunça ou tirando notas extremamente altas. Sempre fui aquela pessoa mediana, nem muito boa nem muito ruim, apenas o suficiente para passar de ano. Digamos que estudar não era algo que gostava, sempre achei muito chato a metodologia de ensino, vivia perdido em pensamentos aleatórios durante as aulas. Algumas coisas despertavam o interesse pelo colégio e me faziam acordar às 6 da manhã na maior paz e alegria, o recreio e educação física. No recreio conversávamos sobre skate, futebol e jogos online. Aquela relação era sempre agradável, reuníamos diversas tribos para falar do mesmo assunto. Diversas séries diferentes juntas no mesmo local para conversar sobre algum dos temas mais legais do momento. Nesse momento já tinha a necessidade de fazer parte de algum grupo, estar entre eles era legal. 5. Também conversávamos sobre as meninas mais lindas da escola. Não era o aluno beijador, até porque meus dentes tortos daquele período não me permitiam ter autoestima suficiente para desenrolar uns beijinhos. Me sentia mais confortável sendo um bom ouvinte e ouvindo uma história mais aleatória que a outra daqueles amigos que a única função deles na escola era tentar conquistar alguma menina. Futebol também era um assunto que me interessava muito. Na sexta série fui um dos melhores jogadores de futebol da escola. Sempre era o primeiro a ser escolhido nas aulas de educação física e quando tinha dois amigos em times diferentes, um deles não jogava, pois sabia o que eu iria aprontar. Nesse momento me sentia importante e retribuía isso jogando bola no nível Ronaldinho Gaúcho na infância, imitava muito bem, até os dentes tortos dele. Lembro de um campeonato interclasse onde chegamos à final e só perdemos por causa da nossa estrutura corporal de crianças recém-nascidas jogando contra adultos repetentes do terceiro ano, que haviam acabado de sair da cadeia. Jogamos contra eles porque derrotamos todas as escolas e vencê-los era nosso último desafio. Óbvio que perdemos, eles desmaiaram 4 jogadores do meu time e ameaçaram bater na gente no final do jogo. Por humildade e amor pela vida, deixamos de ganhar esse campeonato. Muitas pessoas observaram meu desempenho e me chamaram para jogar diversos outros jogos, até mesmo fora da escola. Me sentia realmente feliz em fazer aquilo que gostava e era bom. Fazer e investir tempo em coisas que nos fazem se sentir vivos é uma boa estratégia e eu a usava sempre. Minha vida durante o acidente. Na manhã do dia 25 havia faltado da aula e antes de iniciar os trabalhos de apontar os espetinhos, fui convidado por um amigo que foi até a minha casa chamar para ir ao centro para comprarmos alguns itens que estavam na moda naquela época, umas pulseiras e colares coloridos. Pedi minha mãe e fomos durante o caminho ouvindo a qual é Marcelo D2. Cantando e conversando com meu amigo sobre diversas coisas aleatórias, ele que já trabalhava de carteira assinada e isso era minha próxima meta, já que carteira assinada ganhava muito bem. Fiquei imaginando conseguir comprar um skate muito melhor do que eu já tinha. Fizemos algumas rotas de cobrança já que ele estava em horário de trabalho, antes de irmos até aquela pessoa que muita gente queria ter uma vida igual. O hippie que sai por aí conhecendo o mundo e vendendo sua arte. Mas fomos interrompidos no meio do caminho. 6. Subindo uma das avenidas principais da cidade, que leva até a praça onde ficava o hippie, fomos em cima do passeio empurrando as bicicletas já que era uma subida forte, conversando e rindo muito, pois, criança é boba e ri de tudo. Chegamos em um lugar que, por algum motivo, toda vez que passava lá perto, minha atenção voltava totalmente para aquele lugar. Era pela exposição de pequenos aviões de controle remoto que tinha na vitrine. Quando chegamos nessa exposição de aviões de controle remoto, paramos para observar bem de pertinho. Fiquei imaginando como deveria ser divertido pilotar no controle aquele aeromodelo. Não fazia ideia como funcionava, por isso todas as vezes que chegava perto daquele lugar, precisava dar uma olhadinha.
Naquela época não tínhamos o acesso à informação como temos hoje, internet era para poucos, meu celular era um Nokia 1100 que foi roubado com um mês de uso por um daqueles jogadores de futebol que saiu da cadeia. No máximo jogava o jogo da cobrinha e ligava usando a técnica dos 3 segundos para não gastar os meus créditos eternos de R$ 2. Chegando até a vitrine da exposição, subi 2 dos 4 degraus para me aproximar e ver de perto os detalhes dos aviões. No meio da conversa com meu amigo enquanto apontava para um avião amarelo, escutei uma mulher gritando muito alto, ela parecia estar do outro lado da avenida. Em seguida ouvi algo subindo o passeio bem atrás de mim. Quando me virei vi a traseira de um caminhão enorme a um palmo da distância de mim, já não dava tempo de correr. Ele estava estacionado um pouco acima de onde estávamos. Perdeu o freio e veio até nossa direção. Desengatado. Motorista, desgovernado. Sim. Desviando de todos os outros carros e parando só depois de nos atropelar e ficar em cima da gente nas escadarias onde estávamos. Foi tudo tão rápido que em momentos como esse a gente só fica em silêncio enquanto vê tudo acontece sem poder fazer nada. Algum tipo de medo que nunca havia sentido antes, começou a surgir de dentro de mim. Acho que era meu cérebro me mostrando que algo muito ruim havia acontecido. Só o primeiro impacto já quebrou a lateral do meu corpo. Quando me jogou nas escadas e ficou em cima, terminou de quebrar o restante. Assim que o caminhão bateu e me lançou para as escadas, tudo ficou em câmera lenta. Naquele impacto e literalmente voando fiquei pensando, por que isso está acontecendo comigo? Será que vou morrer? Como não desmaiei, conseguia ver aquela barra que fica no fim da parte de trás do caminhão, me pressionando contra a escada e apertando muito meu tórax me deixando sem ar naquele momento percebi que morreria. 7. Fiquei gritando de desespero e chamar o meu amigo que também estava preso ali nas escadas enquanto ouvia várias pessoas gritando de desespero. Continuei falando até perder quase toda a voz. Isso me desesperou mais ainda porque o que estava tentando falar era o nome da rua que morava e o nome da minha mãe, para que avisassem ela que não estava bem, estava com medo. Com o impacto estava alucinando. Na minha cabeça estava sozinho na hora do acidente. Moro na rua Olivia de Assis, chamem a minha mãe, por favor avisem a minha mãe que eu estou aqui. Não quero morrer, mãe. Me lembro de todos os momentos do acidente, a única coisa que não me lembro foi quando tiraram o caminhão de cima da gente. Fico imaginando a dificuldade de quem foi tentar dar um tranco no caminhão para que não continuasse me esmagando. Qualquer erro podia agravar ainda mais a situação. Após tirarem o caminhão de cima, meu amigo que teve apenas uma pequena lesão na perna, levantou e ligou para meu pai, contando sobre o acidente. Enquanto meu pai não chegava, comecei a ficar com as vistas embaçadas, tentava explicar que havia quebrado as pernas, já que não conseguia mexer. Aquele momento foi o mais assustador da minha vida. Me sentia sozinho, estava ficando cada vez mais fraco e totalmente incapacitado de fazer qualquer coisa para lutar pela vida. Fazia força para levantar e não conseguia porque as pernas não mexiam. Em minha cabeça de 12 anos que não entendia nada de anatomia, elas não se mexiam mais porque haviam quebrado. A única coisa que podia fazer para me manter vivo era lutar para não apagar. Estava fraco, sem força para falar ou gritar e não enxergava mais ninguém. Fiquei agonizando no chão, em silêncio e sozinho. Enquanto a ambulância não chegava, perceberam que por fora havia apenas com uma escoriação nas costas, por ter caído deitado nas escadarias. Porém, ninguém imaginou os estragos por dentro que aquele acidente causou. O impacto interno foi destruidor e tirou muitas coisas do lugar. 2 fraturas na coluna e medula. Quadril quebrado. Grave hemorragia interna. 4 costelas quebradas. 2 delas perfuraram meu pulmão e quase o coração. 2 paradas cardíacas até o hospital.
Destruição completa do meu psicológico. 8. Lembro das pessoas dizendo depois que fiquei parecendo um camaleão, cada hora de uma cor. Agora sabemos que isso aconteceu por causa do estrago interno, até porque não é nada fácil segurar um caminhão no peito com uma estrutura corporal de um grilo. Era agora um quebra-cabeça de 12 anos de idade, com algumas peças quebradas e fora do lugar. Acabei não sentindo dor alguma porque as terminações nervosas da medula também se romperam junto com todo o resto da coluna e são elas que enviam sinais, entre eles a dor para o cérebro. Sem contar também que nosso cérebro em situações de risco de morte, trabalha como um grande guardião te protegendo e economizando o máximo de energia possível para que você consiga resistir até a ajuda chegar. Não ajudei muito meu cérebro porque a energia que ele guardava, gastava gritando. Não existe pensar racionalmente quando a morte está vindo te buscar mais rápida que o Usain Bolt. Enfim, a ambulância chegou e me levou rapidamente para o hospital. Fui encaminhado para a sala de emergência para descobrir o que havia acontecido. Naquele momento, consciente e lutando ferozmente para não morrer, conheci as enfermeiras que já estavam lá arrumando as coisas para a cirurgia. Eu as ouvia conversarem sobre fatos aleatórios enquanto arrumavam suas luvas. Acredito que já estavam bem acostumadas com situações como aquela. Porém, para mim, naquele momento, parecia que elas não importavam ou no fundo só queria alguém para chegar perto de mim e dizer que ficaria tudo bem. Estava morrendo e elas falando dos namorados que as trairão. No mundo mental estava travando uma batalha interna contra a morte. Ela estava com uma foice doida para me pegar e eu me defendendo com um chinelo havaiana que usava durante o acidente. No mundo real, meu pai conversava com o médico sobre as consequências da cirurgia, já que eu estava quase indo ver Jesus. Médicos são bem diretos ao ponto e orientaram que se a hemorragia fosse algum órgão vital, como o coração, não teria o que fazer. Iniciaram a cirurgia depois de uma conversa de alguns segundos com meu pai e descobriram que a hemorragia era apenas uma veia que havia estourado. Nesse momento não corria mais aquele risco e podia me preparar em paz para outro risco de morte que havia aparecido após a cirurgia. Após os procedimentos cirúrgicos fiquei na UTI, meio perdido de tudo ainda. Meu medo de morrer era tão grande que mesmo após o acidente e a anestesia geral da cirurgia, acordei e fiquei o tempo todo com os olhos arregalados. Sempre observava alguém chegar e olhar por baixo da minha cama. Depois descobri que ali tinha uma bolsa para drenar o sangue da hemorragia. 9. Estavam olhando a hemorragia que não estava sendo contida como previsto pós-cirurgia. Todo o sangue que injetavam estava descendo redondo e direto para a bolsa. Avisaram a família que teriam que me abrir novamente e devido ao meu estado todo quebrado e pós uma cirurgia, não teria forças para suportar mais uma. Imagina uma mãe e um pai, com seu filho, pós-acidente lidando com a seguinte opção: ou espera o sangramento parar e correr o risco de morrer ou vai para outra cirurgia e ainda assim, correr o risco de morrer. Felizmente, depois 8 bolsas de sangue, o sangramento parou. Me encaminharam para a UTI de Uberlândia para fazer a cirurgia da coluna e quadril. Sou apaixonado em viajar, mas deitado em uma maca de madeira, com a coluna, costela, quadril quebrado e recém-operado, não foi uma viagem agradável. Foram os 140 quilômetros mais horríveis da minha vida. Nesse momento gostaria de ter a paz das enfermeiras que me atenderão no dia do acidente. Já na unidade de Uberlândia fiquei isolado, igual aquelas pessoas de filmes de apocalipse zumbi que o vírus ou a mordida pode contaminar outras pessoas. Se fosse assim teria ameaçado morder aquelas enfermeiras para que fossem mais humanas comigo. Já foi possível perceber meu leve rancor devido à falta de amor ao próximo daquelas enfermeiras enquanto eu morria. Espero que sim. Na verdade, não sei por que fiquei isolado, talvez queriam estudar minha super força de parar um caminhão no peito e sobreviver. No quarto percebi as diferenças de uma unidade para outra.
Na UTI de Uberlândia tive acesso a um ar-condicionado que ficava ligado 24 horas por dia. Até aí tudo legal se não fosse minha febre de 40 graus que também era 24 horas por dia. Tudo que queria era 2 jaquetas de couro me esquentando, mas meu pedido excêntrico foi negado já que não se esquenta alguém que está com 40 graus de febre. Depois de 2 dias já estava com as coxas tão inchadas que não conseguia ver meus pés. Não conseguia olhar para outros lados já que a coluna necessitava de uma reforma. Meu pai estava ficando na casa de um amigo e sempre ia me ver uma vez por dia, pela manhã. Nunca gostei tanto de acordar cedo, já que era o único momento que encontrava com alguém que conhecia e não usava roupa branca. Minha mãe não estava preparada emocionalmente para ir me ver, mas mesmo assim foi. Recomendaram a ela para não chorar ao me ver, mas quem chorou foi eu. Fiquei muito feliz por ter minha mãezinha comigo naquele momento. Os dias foram se passando e fui perdendo muito peso por tomar apenas soro e medicação para a dor. Uma hora ou outra as dores iriam aparecer para recuperar a ausência no dia do acidente. Emagreci 15 quilos, porém, minhas pernas continuavam inchadas e grossa igual a Graciane Barbosa. No período da manhã era o dia que as enfermeiras me davam o famoso banho de gato. Eram os banhos mais dolorosos que já tomei porque precisavam me virar de lado para lavar minhas costas, mesmo com muitos ossos fora do lugar. Consigo lembrar da dor e era insuportável. Imagine precisar ficar manuseando seu corpo para lá e para cá com alguns ossos fora do lugar. Não dormia por dor, estava com frio devido aos 40 graus de febre, tinha sede pois desde então não havia tomado água e precisava de banhos diariamente às 6 da manhã. Logo eu que só tomava banho aos sábados. Brincadeira. 10. Um dia antes da minha cirurgia na coluna, reuniram todos os médicos no quarto para ter aquela conversa sincera e como vocês sabem, eles são muito bons nisso. Me disseram que a chance de conseguir voltar a andar novamente já não existiam mais. Fariam o possível para que pudesse voltar pelo menos a sentar novamente. Vou ficar na cadeira de rodas pelo resto da minha vida. Era meu único pensamento. Após 10 horas de cirurgia reuniram minha família novamente para confirmar o que haviam previsto, realmente ficaria na cadeira de rodas pelo resto da minha vida. Porém, conseguiram que a cirurgia me possibilitasse futuramente voltar a sentar depois de alguns meses de fisioterapia. Esse bombardeio de situações que precisei lidar aos 12 anos de idade, acidente, quase morte, paraplégico, não fez muito bem para a minha saúde mental. Fiquei pensando muito do porquê de tudo isso acontecer comigo dessa maneira. Tudo que eu procurava era respostas e alguém para culpar. Era apenas uma criança, que nunca tinha feito mal a ninguém para receber um castigo dessa proporção. Estava completamente perdido e com medo. Após alguns dias de observação fui encaminhado para outro quarto onde pude sair da quarentena e socializar com outros seres vivos. Já não havia mais chances de transformar alguém em zumbi sem coluna. Nesse quarto continuei em observação e tomando medicações pós-cirúrgica. Sem contar que estava com a presença da minha mãe que dessa vez já podia ficar o tempo todo comigo. Essa mulher guerreira enfrentou tudo comigo a partir daqui. Puxei a resiliência dela. No quarto de espera conheci muitas pessoas, uma delas foi o Davi. Tinha 7 anos de idade, um cabelo muito bonito e hidratado, olhos verdes e uma animação fora do comum para quem estava no hospital cheio de gente lascada fisicamente e emocionalmente. Toda vez que o procurava à minha direita, ele estava próximo à cama de alguém, conversando sobre algum desenho animado. Até então eu não sabia o motivo pelo qual ele estava internado, parecia tão alegre e com tanta energia que eu o via mais como alguém que estava lá infiltrado para mudar o clima do ambiente. Me acordaram como de costume às 6 da manhã para aplicar medicação.
Enquanto aplicavam, olhei para o lado e vi também acordado o Davi, só que dessa vez ele estava totalmente o oposto de como geralmente se comportava quando acordava. Estava triste sentado na cama com as pernas balançando no ar, como se estivesse ansioso por alguma coisa. Até que entrou uma enfermeira no quarto, foi até a cama dele e 11. Conversou um pouco, não conseguiu ouvir nada. Davi logo começou a chorar e não entendia o porquê. Até que alguns minutos depois, chegou outro rapaz com algumas máquinas de salão para cortar o cabelo dele, no 0. Davi tinha câncer aos 7 anos. A partir desse dia foi como se tirassem de dentro dele toda a energia e vitalidade. Acredito que o fato de não entender bem o que é o câncer, não se deixou abalar. Porém, ao raspar em sua cabeça o deixou bastante triste, pois muitos elogiavam aquele cabelo. Não faço ideia do que tenha passado na cabeça dele, porém, aprendi aquele dia que assim como eu, existiam diversas outras pessoas com dificuldades extremas e até piores que a minha. A gente sempre pode aprender com a história do outro. Recebi alta e nunca mais tive notícias dele, espero que tenha vencido a batalha. Já estava mais que ansioso para voltar para casa depois de tanto tempo fora. No percurso de volta para minha cidade, me senti extremamente bem, tanto que dormi dentro da ambulância como nunca havia dormido nesses últimos 2 meses desde o acidente. Minha mãe e meu tio estavam comigo e tudo o que sentia era paz, finalmente tudo voltaria ao normal. Assim que chegamos em casa, abriram a porta da ambulância, e estava cheio de pessoas aguardando a minha chegada. Fiquei feliz pois parecia que havia ganhado a Copa do Mundo e agora voltava para casa com a taça na mão. Alguns amigos que andavam de skate comigo, outros que jogavam bola, me aguardavam em casa. Fiquei feliz, mas naquele momento só queria meu quarto e minha cama, estava cansado daquele clima hospitalar, cheio de máquinas e cheiro de ambiente esterilizado. Queria deitar de barriga para baixo, como sempre dormi. Pegar a minha coberta, que juntamente com o meu colchão, tinha o formato perfeito do meu corpo de tanto dormir. Mas tive uma surpresa quando cheguei ao meu quarto. Me carregaram na maca até meu quarto e ao chegar dei de cara com outra cama de hospital. Meu quarto estava totalmente alterado, não havia mais nada do que havia deixado antes de sair de casa no dia do acidente. Meu skate que ficava escorado do lado da cama não estava mais, meus tênis rasgados de tanto andar também não, aquele cheiro de chulé exalando pelo quarto, havia sumido. Apenas uma cama igual às da UTI, uma televisão e um quarto esterilizado. Parecia que havia chegado em outro hospital. Tão limpo que os mosquitos passavam álcool em gel para poder sobrevoar aquele território. Minhas crises de ansiedade e depressão profunda foram sendo aos poucos construídas por diversos fatores da nova realidade que tive que encarar. A cada dia que passava a ficha de tudo o que aconteceu foi caindo. Não estava preparado psicologicamente para lidar com ela, acredito que ninguém estaria. 12. Não ter liberdade de ir e vir quando quiser era horrível. Queria meus movimentos da perna só para poder pegar meu skate e ir para algum lugar, longe daquele cheiro de álcool e aqueles rostos de tristeza ao me verem naquela situação. A alteração do meu quarto foi necessária já que ainda estava com pontos na cirurgia da coluna, precisava do máximo de cuidados possíveis para não pegar alguma infecção generalizada. Na cabeça daquela criança de 12 anos tudo o que queria era que voltasse a ser como era antes. A cada novo choque de realidade um caminhão atropelava minha saúde mental e o pior é que não estava conseguindo ser forte o suficiente para resistir aos estragos psicológicos. Os efeitos colaterais dessa nova realidade me jogavam para um buraco cada vez mais fundo. Quando amanheceu o primeiro dia em casa, após mais uma noite sem dormir praticamente nada, chegou uma pessoa que nunca vi na vida em meu quarto, se chamava Daniela. Seria minha fisioterapeuta pelos próximos meses.
Com ela, descobri que mulher quando quer fazer alguém sofrer consegue fazer isso com um olhar sereno e muita paz de espírito. Era assim que havia enquanto me torturava com os alongamentos. Quando ela chegava já pegava meu travesseiro para colocar no rosto e ficar mordendo, chorando e gritando de dor. Até entendia a dor porque já estava há 2 meses completamente parados sem movimentar nenhum músculo da cintura para baixo. Qualquer movimento por menor que fosse era muito dolorido. Se não agissem rápido poderia ficar todo atrofiado. Por isso contrataram uma profissional para iniciar as sessões assim que voltei da primeira parte da batalha. Nos dias atuais agradeço muito a ela e a fisioterapia, porém, naquela temporada de exercícios todos os dias, só fazia despertar meu desejo de matar alguém de tanto ódio, dor e sofrimento. O interessante é que tudo isso era só o começo. Não fazia ideia de quanta coisa teria que encarar e que essas dores com a fisioterapia não eram nada comparado ao que estava por vir. Além das dores durante a fisioterapia, sofria com as dores pós-fisioterapia. Os exercícios estimulavam o sistema nervoso, sentia choque semelhante à cólica, só que no músculo da perna. Variava de um lugar para outro e era completamente insuportável, oscilando de intensidade de acordo também com fatores emocionais e físicos. Quando algo no corpo dói, geralmente colocamos a mão para pressionar e tentar amenizar a sensação. Como não tinha movimento, geralmente ficava deitado enquanto a dor agredia. Não conseguia me mover direito e sem contar que as dores aconteciam onde não sentia completamente nada, como por exemplo, meu pé. Assim como as cólicas menstruais nas mulheres vão irritando, meus choques também alteravam completamente meu humor, já que ninguém consegue ficar feliz sentindo dor o tempo todo. Nunca entendi essas dores. 13. Nem os médicos, só sei que tudo começou quando a fisioterapia iniciou. Daniela dizia que as dores eram um bom sinal. Depois de uma semana não suportava continuar fazendo mais nada, além da dor do momento me afundava ainda mais na dor pós-fisioterapia, principalmente à noite ao dormir, odiava com todas as minhas forças tudo aquilo que vivia. Como não tive a resposta que queria de cancelar a fisioterapia para não sentir mais dores, comecei a parar de conversar tanto com a fisioterapeuta como com qualquer outra pessoa da minha família como forma de protesto. O ódio no coração e as dores me consumiam, não conseguia entender que aquilo era para o meu bem. Na cabeça daquela criança não fazia sentido algum precisar sofrer tanto daquela maneira. A fisioterapia continuou por alguns meses, não parou nem no Natal. Já não conversava com ninguém, nem com a pessoa que mais me dava amor e cuidava de mim naquele momento, minha mãe. Com o silêncio comecei a internalizar todo aquele sofrimento, toda a raiva não era jogada para fora, já não conseguia falar mais sobre esse assunto, já havia desistido. Não falar começou a me levar para lugares muito escuros em minha mente, cogitando até a ideia de tirar a própria vida para acabar com aquele sofrimento, já que parecia que ninguém se importava com a minha dor. Apesar de tudo, minha mãe nunca desistiu e sempre fazia o impossível para que tivesse um pouco de bem-estar por mais difícil que fosse. Ela também que se preocupou com todos os detalhes, desde a higiene do quarto para a minha chegada, e fazia todas as visitas limpar bem as mãos e os braços com álcool em gel, evitando o máximo possível que eu contraísse alguma bactéria. Qualquer vacilo poderia piorar tudo, já que minha imunidade estava muito baixa. Ela que se preocupou em contratar a fisioterapeuta para fazer diariamente os exercícios para não ficar atrofiado pelo resto da minha vida. Hoje adulto, queria voltar no tempo, naqueles momentos em que ela entrava no quarto com todo o amor do mundo e atenção para me oferecer, e no lugar do silêncio e da cara fechada por estar afundado na tristeza, dizer que tudo ficaria bem, que a pessoa que me motivava a continuar lutando era ela. Mãe, oi filho, obrigado por não desistir de mim. Eu te amo. Minha mãe deixou de viver a vida dela para viver a minha, mesmo quando ela entrava no quarto só para perguntar se estava tudo bem e eu não a respondia. Minha única
Resposta era uma expressão de raiva por estar vivo. Minha mente era uma mistura muito grande entre perceber que estava dando trabalho e que permanecer vivendo com tantas dores era algo que já não suportava mais. Preferia muitas outras coisas, menos estar ali diariamente feito um peso para toda a minha família. Dessa maneira comecei a entrar no estado mais profundo da depressão e ansiedade. A cada dia que passava meu mundo desabava mais e mais. Já não dormia, não comia bem. 14. E não conversava com ninguém. Não socializava, cortei todas as visitas e só continuei fazendo fisioterapia porque a Daniela não ligava se queria ou não, ela sabia que os exercícios seriam fundamentais e por isso não ligava para minha cara de ódio e dor. Depressão é quando você não liga muito, para nada. Ansiedade é quando você liga muito para tudo. Sobre a depressão e a crise de ansiedade, entenda que, para ser afetado por essas doenças você não precisa necessariamente ter vivenciado algum grande impacto negativo na sua vida como o meu acidente. Um dia você pode acordar e perceber que tudo que você mais amava fazer, não tem nenhum sentido mais. Perceber que sua vida está passando como um filme na sua frente e você não consegue mais ser o protagonista dela. São doenças silenciosas que alimentam das fraquezas e do medo, sugando cada gota da saúde mental. Tornando isso grandes monstros dentro de nós, tomando as rédeas de nossas vidas e guiando nossos passos para um buraco escuro e sufocante. Você não precisa esperar alguma coisa acontecer para buscar ajuda e cuidar da sua saúde mental. Terapia, por exemplo, é igual ir para a academia, nela você exercita bons pensamentos e hábitos poderosos capazes de construir uma mente forte e definida. Quando minha família finalmente decidiu buscar ajuda terapêutica, minha situação mental estava crítica. Assim como muitas famílias, a minha também não entendia muito bem o que a crise de ansiedade e depressão eram capazes de fazer. Antes de iniciar a terapia, continuei enfrentando tudo em silêncio, sem saber como me livrar de todas aquelas sensações de tensão muscular, insônia, calafrios e sensação de que algo ruim aconteceria a qualquer momento. Certo dia estava em casa pensando coisas negativas, até que alguns amigos que andavam de skate comigo, apareceram após algum tempo para me chamar para sair de casa e ficar na rua para vê-los andar de skate. Isso provavelmente foi uma jogada da minha mãe para me tirar de dentro do quarto, já que estava quase virando parte dos móveis de tanto tempo lá dentro. Acabei indo porque skate era importante e através da fisioterapia já conseguia ficar sentado por algum tempo sem sentir dor. Fiquei observando o pessoal mandar algumas manobras. Foi quando de repente tudo ficou em silêncio novamente, como no dia do acidente. Não ouvia nada, apenas conseguia ver meus amigos sorrindo em câmera lenta. De repente me veio um pensamento, como uma bomba nuclear me dizendo: você nunca mais poderá andar de skate. 15. Foi nesse dia que a ficha caiu por completo e realmente entendi que não conseguiria mais voltar ao normal. Isso fez criar um vazio 2 vezes maior do que já existia, dando tudo o que precisava para a depressão e a ansiedade me arrastar de vez para o buraco. A partir disso voltei para o quarto e chorei por vários dias tentando encontrar motivos para a vida ter me tirado tantas coisas de uma só vez. Após esse dia minha mãe percebeu que voltei para o quarto pior do que sai. Foi então que procurou a ajuda de um profissional da psicologia para cuidar da minha saúde mental e tentar entender o que me fazia ficar tão triste durante tanto tempo. Sou grato a essa decisão da minha mãe, pois foi aqui que minha história começou a tomar uma nova direção. O psicólogo começou a me atender em casa, semanalmente. No início, assim como não conversava com ninguém, também não conversava com ele. Porém a terapia é uma ciência tão poderosa que eu comecei a me desarmar e a falar com o Léo, psicólogo, sobre tudo o que eu pensava naquele momento da minha vida. O auxílio dessas 3 pessoas em minha vida, Daniela fisioterapeuta, Léo psicólogo e minha mãe Terezinha que nunca desistiu, foram fundamentais para que continuasse vivo,
porque no fundo, tudo o que queria, era colocar fim a todo aquele medo e toda a dor e angústia causado pela ansiedade e depressão. Após algumas outras sessões com o terapeuta, a minha forma de pensar sobre a vida foi transformando, passando de alguém que não queria estar vivo, para alguém que topou o desafio de encarar essa nova fase da vida de cabeça erguida e sem medo. Minha relação com a fisioterapeuta melhorou tanto que viramos grandes amigos canfaduns. Daniela foi a minha única nova amiga, já que todos os outros daquela época seguiram seus caminhos. Precisei pegar na mão de todos que ofereciam ajuda para conseguir sair daquele buraco que as crises de ansiedade e depressão haviam me colocado. O tempo passou e no dia do meu aniversário de 13 anos recebi um presente especial. Um pequeno músculo da minha coxa esquerda podia se mexer se fizesse um pouco de força. Todos nós fomos ao delírio, já que até então não tinha nenhum movimento da cintura para baixo. Isso era sinal de que as coisas estavam melhorando. Esse momento foi importante, pois mostrou que tudo o que queria estava depois do medo. Precisava encarar a vida de uma maneira diferente, tinha que dar um passo a mais e não só ficar me perguntando do porquê de ter sofrido esse acidente, parar de ser vítima e me tornar protagonista da vida. Decidi, apertei o botão turbo em minha mente para acelerar minha evolução nessa nova etapa da vida, e isso transformaria minha vida. Sem reclamar e com um pensamento positivo do que poderia colher futuramente, continuei a fisioterapia e os atendimentos com o psicólogo. Iniciei também hidroterapia. 16. E até pensei em fazer ecoterapia, que é uma técnica onde trabalha o equilíbrio andando de cavalo. Isso ajudaria, mas acabei desistindo porque precisava andar pelas ruas do bairro e minha autoestima não me permitia ficar em evidência por muito tempo. Optei por fazer o que já fazia em casa e na clínica de natação. Minha evolução física e mental começou a ter um efeito positivo com o decorrer dos meses. Em certo momento já estava conversando com todo mundo sem problema algum e já não tinha pensamentos negativos como tirar minha própria vida. Aprendi a lidar com meus medos e crises de ansiedade depois de apanhar por tanto tempo para essas coisas que me faziam acreditar que era fraco, incapaz e que meu fim estava cada vez mais perto. Criei determinação para tentar andar com um andador, já que havia começado a ter força no quadril. Mas com o tempo descobri que tentava pela minha família e não por vontade própria. Me ver voltar a andar novamente era algo que eles queriam muito, assim como achei que também era o que queria, até perceber que não. Era extremamente difícil, pois não voltei com todos os movimentos, praticamente me arrastava e apoiava meu corpo o tempo todo com a força dos braços. Sem contar que essas atividades diárias disparavam as dores na perna logo após os exercícios e duravam o resto do dia. Já estava cansado de sentir tanta dor e entrar naquele ciclo irritante de não comer e não dormir por isso. Esse loop de dor durou um bom tempo e já estava completamente esgotado, só queria paz. Resolvi abandonar esse desafio de voltar a andar e encarar a vida sentado em uma cadeira de rodas, pois só eu sei como era difícil viver daquele jeito. Estava disposto a encarar o que viesse pela frente. Pensei em mim, dessa vez peguei as rédeas da minha vida. Agora, sem dor e com uma boa saúde mental sendo construída, comecei a conseguir pensar em outras coisas positivas. Lembro de ler uma frase que me influenciou muito nessa decisão. Onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. Se você acha insuportável o seu aqui e agora e isso te faz infeliz, há 3 opções: abandone a situação, mude-a ou aceite-a totalmente. Se você deseja ter responsabilidade sobre a sua vida, deve escolher uma dessas opções e deve fazê-lo agora. Depois arque com as consequências. Sem desculpas. Sem negatividade. Eckhart Tolle. A partir dessa decisão comecei a realmente viver para mim, pois quem sabe até onde conseguimos ir somos nós mesmos.
Alguma coisa em meus pensamentos me mostrava que não precisava andar para conquistar tudo o que queria. Precisava desse tempo para conhecer quem era o Lucas daquela nova fase e até onde estava disposto a ir, quais eram as coisas que conseguia fazer e as coisas que não conseguia. Quais eram os limites de um cadeirante? Estava em um processo de construção, em uma etapa de autoconhecimento de vários novos desafios que iria encarar. Durante esse processo descobri que os limites são imaginários. 17. Os limites não são físicos, são mentais. Se você acredita que pode ou que não pode, assim será. Mesmo com a autoestima abalada por estar muito abaixo do peso e em uma cadeira de rodas, resolvi tomar mais uma pequena atitude e voltar para a escola para concluir os estudos. Após concluir o ensino médio, decidi outra pequena atitude de começar um curso de assistente administrativo e foi nesse ambiente que comecei a descobrir algumas habilidades pessoais. Em uma prova mensal, o trabalho do meu grupo era criar uma empresa e apresentar na frente para os outros alunos. Criei toda a empresa, logomarca, vídeo de apresentação sozinho e deixei a apresentação para os outros membros do grupo. Éramos 4, 2 faltaram, ficou apenas eu e uma amiga que estava bem tímida em apresentar. Tomei mais uma pequena atitude, fui apresentar sozinho com medo e imaginando milhares de coisas sobre o que as outras pessoas poderiam achar de mim e do trabalho, já que estar na frente de uma sala você está totalmente exposto. A mente de um ansioso cria julgamentos imaginários de quem está assistindo. Por incrível que pareça, após concluir a apresentação, todo mundo gostou do trabalho. Fui elogiado pelo professor pessoalmente e vi no olhar das pessoas o quanto elas me acharam foda por ter feito algo tão criativo. Naquele momento tive uma emoção muito forte de que era capaz de fazer o que quisesse e aquilo tomou conta de uma maneira extremamente forte dentro de mim. Assim como você acredita que o céu é azul, comecei a acreditar que era capaz de colocar a mão em algo e transformar aquilo em prosperidade, seja negócios, pessoas ou uma página de psicologia no Instagram. Tudo começou através de uma pequena atitude. Após concluir o curso de assistente administrativo, decidi cursar administração, depois psicologia e entre esse período, tirar carteira e comprar meu próprio carro. Decidi também empreender como micro franqueado e liderei uma equipe muito grande. Falei sobre negócios para mais de 300 pessoas em um palco. Saí da casa dos meus pais para me desafiar novamente, dessa vez morando sozinho. Fui de um momento totalmente desestruturado emocionalmente e fisicamente para ser visto como alguém que era exemplo a ser seguido, não só por ter resiliência, mas por ser uma pessoa de bom coração. Você não sabe a força que tem até que a sua única opção é ser forte. A cada dia era uma nova pequena atitude em direção ao que queria. Comecei a fazer tudo o que faria como se não tivesse sofrido o acidente, como se não tivesse vivenciado nada daquele sofrimento e como se não estivesse preso em uma cadeira de rodas. Minha busca era por coisas que faziam me sentir cada vez mais vivo. Descobri que a motivação não aparece quando você está sentado querendo mudar sua vida, você só a encontra quando começa a agir, quando supera o medo da rejeição e do que vão pensar de você. 18. Depois que você se permite ir mais longe sem olhar para trás, as coisas começaram a acontecer. Percebi que você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado com diversas coisas algumas vezes, mas não se esqueça de que a sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode evitar que ela vá à falência. Há muitas pessoas que precisam de você, admiram você e querem que você esteja ali para viver o melhor dessa vida que está por vir. Gostaria que você sempre lembrasse que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalhos sem cansaço, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no camarote do medo, amor na loucura, que é isso que chamamos de vida. Ser feliz não é só valorizar o sorriso,
mas também refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos desafios e nos fracassos. Não é apenas ter alegria com os aplausos, mas sim encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas sim uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e tornar-se um ator da própria história. 19. Você já deve ter lido e ouvido muitas especificações técnicas sobre o que é ansiedade. Talvez tenha ficado confuso com tantos termos usados pela psicologia e outras ciências. Acredito também que você já tenha vivenciado uma crise ou tenha alguém bem próximo sofrendo com essa doença. Trabalho com sucesso através do projeto Psicologia Tarja Preta no Instagram, a distribuição de conteúdo gratuito diariamente sobre ansiedade, depressão e outras doenças. Com isso, conquistamos um público muito grande que diariamente está interagindo e compartilhando suas experiências e histórias. A ideia por trás do perfil é transmitir a mensagem da maneira mais clara possível para atingir e orientar o maior número ansiosos e depressivos. O interessante de tudo isso foi que a ideia da página surgiu como um desafio pessoal durante o curso de psicologia. Em outro capítulo vou contar como conectei tantas pessoas que enfrentam a ansiedade e depressão todos os dias em um mesmo lugar. Durante 5 anos reuni tudo o que vivi e estudei para construir esse livro e compartilhar a minha experiência com você. Trabalhei sem parar por alguns meses para te entregar um material objetivo, sem enrolação e de maneira clara. Vou te mostrar tudo o que fiz e faço nos mínimos detalhes para conseguir controlar essa doença capaz de nos levar para os buracos mais profundos. Quero que você absorva o máximo de conhecimento sobre essa doença, já que muitas pessoas não sabem como surge, de onde vem ou quanto tempo pode durar tudo isso. O medo, a insegurança e o estresse são sempre presentes na vida de quem carrega consigo essa palavra de 9 letras, tão forte quanto um furacão grau 5 girando e destruindo tudo que há dentro de nós. 20. Usando um meio de comunicação diferente e acessível, consegui chegar até o coração sufocado daquela pessoa que insistia em perguntar o que estava acontecendo com elas mesmas. Noites e noites sem dormir, se perguntando o porquê de passar o dia todo cansada e ao chegar na cama, perder o sono. Se perguntando o que era aquela dor no peito ou aquela dor nas costas. Descobri que essa maneira de me comunicar ajudou diversas pessoas a se encontrarem e a trazer para a consciência o que realmente estava acontecendo com seus corpos e suas mentes. Vou te contar algumas verdades sobre a ansiedade. Ansiedade é necessitar ficar na cama o dia todo para evitar bater de frente com a vida. É se sentir preso em si mesmo. É sentir o respirar 3 vezes mais difícil. É ver aquilo que ainda não aconteceu, acontecendo 365 vezes, da pior maneira possível. Ansiedade é querer para ontem, sentir aquele sentimento intenso e ao sentir, ficar com medo de tudo aquilo te destruir e no mesmo minuto decidir abrir mão mesmo que a maior vontade seja a ficar. É ser alguém que a cada 10 pensamentos sobre algo, 9 são negativos, pensando coisas que jamais aconteceriam. É ter uma mente especializada em destruir qualquer vestígio de saúde mental. Ansiedade é querer ficar sozinho em um canto ou no quarto para não precisar explicar que aquela crise não é frescura ou falta de Deus. Porém também querer alguém que me abrace e me diga que nada daquilo que estou pensando vai acontecer, que eu não vou morrer, que eu vou vencer e que tudo isso não é besteira. Ansiedade é você começar a chorar compulsivamente até soluçar sem saber o porquê. É ficar deitado na cama por 30 minutos se perguntando o porquê de não conseguir dormir. É o nó na garganta que aparece de repente. É saber que não existem motivos para pensar tanto, mas pensar mesmo assim. É imaginar o passado, o presente e o futuro tudo junto, girando sem controle em minha mente. 21.
Ansiedade é depois de horas tentando dormir, acordar no meio da noite com vontade de chorar. É decidir não fazer nada, quando se tem tudo para fazer. É sentir a cabeça, o peito e as pernas doer sem motivos. É automaticamente os olhos encherem de lágrimas quando alguém pergunta se está tudo bem. É sentir os pulmões 3 vezes menores, dificultando a respiração. Ansiedade não é amanhã tenho um trabalho muito importante. O ataque de ansiedade é do nada, você sente como se um caminhão apertasse seu peito, te fazendo sentir dor e falta de ar. Não é hoje vou sair com aquela pessoa. A crise de ansiedade vem em forma de agressão mental, tirando seu equilíbrio e te fazendo questionar se tudo aquilo que você está vivendo faz realmente sentido. Mas mesmo assim, você continua lutando, com as forças que tem, porque sabe que tudo isso vai acabar. Ansiedade é estar sentado, em silêncio e sua mente parecer uma escola de samba de informações. Sem conseguir silenciá-la, sem conseguir acalmá-la. Ansiedade nunca foi fraqueza ou sinal de um espírito fraco e sim sinal de que você foi forte demais por muito tempo. Está tudo bem chorar, está tudo bem. Você não é fraca, por isso. Ansiedade é precisar continuar viva e forte, pois existem outras pessoas dependendo de você, mesmo quando você precisa mais ser ajudada do que ajudar o próximo. Ansiedade é querer que a dor e o sofrimento pare, custe o que custar. É não suportar vivenciar repetidas vezes tragédias em sua mente que provavelmente nunca vão acontecer. É querer colocar um fim à angústia, um fim à falta de ar e um fim ao que insiste em te destruir diariamente. Ansiedade é acabar deixando para depois afazeres importantes e ficando mais ansioso ainda por estar procrastinando e não saber como sair desse ciclo constante. Ansiedade é dormir poucas noites devido à ansiedade e insônia e acordar cada vez mais sem forças para lidar com esse ciclo vicioso que parece nunca ter fim. Viver tudo isso faz com que você se sinta sem forças, mas entenda, não é o fim e eu vou te mostrar isso através deste livro. Você vai vencer e eu vou te mostrar como. Basta você dizer sim para você e sua vontade de destruir tudo isso que atormenta há tantos anos. É completamente aceitável ficar vivo por motivos minúsculos. Porque você quer ouvir sua música favorita mais uma vez. Porque seus bichinhos vão sentir a sua falta se você for embora. Porque a lua é simplesmente bonita demais para nunca mais ser vista. Porque você ainda não viu a próxima temporada da série que você adora. Porque você ama as luzes de Natal e quer esperar para ver a cidade toda iluminada esse ano. Se você está vivo, você está lutando o suficiente. Se você está sobrevivendo, eu tenho orgulho de você. 22. Você já deve ter se perguntando diversas vezes se o que você sente é uma ansiedade normal, comum entre todos os seres humanos ou se o que você vive é a ansiedade em um nível maior, chamada transtorno de ansiedade. Muitas vezes vivemos anos sem identificar de fato o que realmente está acontecendo com nosso corpo, nosso organismo e nossa mente. Por vezes me peguei perdido diante de sentimentos que vivenciei toda a minha pré-adolescência e início da fase adulta. Por falta de informação, nunca soube diferenciar o que seria uma ansiedade comum de um transtorno. Acredito também que até hoje, muitas pessoas já possam ter vivido ou que talvez até hoje viva, sem ao menos saber que aquilo se trata de uma doença. Já é tão normal viver daquele jeito que é como se o certo seria aquela forma. Não tem como você identificar algo que não conhece bem. Por isso sempre falo da importância da terapia. Vou falar sobre essa e outras ferramentas importantes no tratamento das crises, nos próximos capítulos. A ansiedade é importante para a nossa vida, desde que você a tenha em níveis normais. A ansiedade normal, por exemplo, te protege de situações de perigo antecipando situações perigosas.
Quando esse sentimento excede o limite, se torna o transtorno de ansiedade, te desestimulando e paralisando, podendo durar meses. Segue uma tabela bem intuitiva para te mostrar a diferença entre preocupação normal e transtorno de ansiedade. Preocupação normal. A preocupação não atrapalha o desempenho do seu dia a dia. Você consegue executar normalmente todas as tarefas programadas para aquele dia. Você tem a capacidade de controlar a sua preocupação. Você tem um pequeno número de preocupações durante o dia, são preocupações pequenas e reais. O tempo de duração da sua preocupação é curto, durando alguns minutos. Transtorno de ansiedade. Sua preocupação atrapalha e muito o desempenho em diversas áreas da sua vida, durante o seu dia a dia. Afetando também até seu relacionamento com as pessoas que convive. Uma boa porcentagem das suas preocupações é extremamente assustadora e angustiante. Você não consegue controlar. Suas preocupações são diárias e já duram alguns meses. É normal você se preocupar com tudo ao seu redor e esperar sempre o pior de cada situação. 23. Agora que você sabe a diferença entre preocupação normal e transtorno de ansiedade, quero te mostrar quais são os transtornos de ansiedade que existem nos dias atuais. Compreender a diferença pode esclarecer dúvidas e te auxiliar na busca de um profissional da área para te ajudar com o tratamento. Nos transtornos de ansiedades existem quadros como transtorno do pânico, fobia específica, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada. Você vivencia ou conhece alguém que se encaixa em algum desses quadros? A intensa sensação de medo é uma das principais características do ataque de pânico. O medo e a sensação de desconforto durando em torno de 10 minutos, seguido por 4 ou mais dos seguintes sintomas: taquicardia e palpitação, suor, tremores, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor no peito, náuseas, tonturas, sensações de desmaio, medo de enlouquecer, medo de morrer, formigamentos, calafrios ou ondas de calor. Os critérios da fobia específica são: medo em excesso de objetos ou situações, como por exemplo, voar, ver sangue, andar de elevador, alguns animais, tomar injeção, etc. Ser exposto ao objeto ou situação da fobia cria uma ansiedade excessiva na hora. Essas respostas podem ter características de um ataque de pânico. Os adolescentes e adultos conseguem perceber que os medos são irracionais. Nas crianças, essa percepção pode não existir. 24. Os objetos ou situações que causam fobias são evitados com muita ansiedade e sofrimento. Mesmo evitando ao máximo as situações, quando são encaradas, causam uma angústia e um sofrimento desesperador. Os critérios da fobia social são: um medo descontrolado de situações sociais. Quando o indivíduo é colocado em situações de exposição, principalmente quando no ambiente há pessoas estranhas, fora do seu ciclo social. Para a pessoa com fobia social existe um medo gigantesco em agir naquele momento de maneira ridícula e embaraçosa para as pessoas que estão a observando. Como por exemplo em uma apresentação de trabalho ou qualquer outro momento em que você precise se expor, ficar em evidência. A exposição a situações como essa gera ansiedade. Na grande maioria dos casos, ao estar exposto à situação fóbica, automaticamente é gerado um estado de ansiedade, podendo tomar a força das características de um ataque de pânico. Os critérios do obsessivo compulsivo são: as obsessões são definidas por imagens, pensamentos muito persistentes e inadequadas, fazendo com que o indivíduo sinta muita ansiedade. São comportamentos repetitivos como, por exemplo, lavar as mãos, apagar as luzes, arrumar algum objetivo, ou por atitudes mentais como orar, cantar ou repetir palavras.
As obsessões e a compulsão gastam seu tempo e gera bastante sofrimento. O indivíduo pode ficar horas e horas do dia repetindo os comportamentos e pensamentos, gerando assim prejuízo nos seus afazeres do dia e nas relações do dia a dia. Os critérios do pós-traumático são: a exposição do indivíduo a um fator que causou morte, dor ou graves ferimentos a ele mesmo ou a membros da família. A pessoa desenvolve um forte medo, sente impotência e uma extrema dificuldade de lidar com a situação. Fugir de estímulos dos eventos pós-traumáticos. Com o intuito de não recordar dos momentos, a pessoa tende a fugir de tudo que faça lembrar do evento, dos pensamentos ou dos sentimentos, evitando ao máximo as recordações do fato. Os critérios da ansiedade generalizada são: 25. Diversos pensamentos de fatores que podem acontecer com o indivíduo ou com familiares, como pensamentos de acidentes, doenças, entre outras coisas graves que podem ser fatal. Pode ser também o receio de avaliações ruins de outras pessoas daquele ambiente de convívio por causa de um baixo desempenho. Esses pensamentos podem aparecer por diversos fatores, mas todos eles são muito difíceis de ser controlado. Fiz terapia por 1 ano e durante os atendimentos foram feitas diversas perguntas nas quais não fazia ideia do motivo. Uma delas bem interessante foi: se a ansiedade e depressão tivesse uma forma, que forma teria? Como assim? Qual o sentido dessa pergunta? Eu faço terapia e o psicólogo que fica viajando. A verdade é que a representação da doença é importante para que você consiga materializá-la, ressignificar o poder dela sobre você. Na hipnose, como falaremos mais pra frente, suponha que você tenha uma fobia de sapos. A maneira como você vê o bicho na sua mente é totalmente diferente da realidade devido a algum trauma vivido. Imagine mudar a maneira como você enxerga mentalmente esse bicho. Imagine um sapo usando uma roupinha engraçada e dançando Macarena. Como você o enxerga? Acredito que agora você o veja como um animal engraçado e inofensivo. A hipnose é uma ferramenta excelente para fobias. Caso você não entenda ou não acredite, deve estar me achando tudo isso papo furado. Eu também achava até perder o medo e nojo de sapos depois da hipnoterapia. Profissional: se suas dores ou pensamentos tivessem um formato, que formato teriam? Lucas: acho que um formato feio e que gera medo. Profissional: feio tipo o quê? Lucas: tipo aqueles monstros que tínhamos medo que aparecesse no quarto quando criança. Confesso que imaginar algo do tipo foi estranho nas primeiras vezes, mas com o tempo fiquei bom em criar representações das minhas dores, medos e doenças. Então resolvi trazer para você alguma delas para que você consiga saber com o que está lutando durante um tratamento e que não fique naquela coisa representação abstrata. Anorexia nervosa. 26. Um parasita assassino. Ela vagarosamente destrói suas vítimas de dentro para fora. Esse monstro é quase invisível, graças a seu corpo transparente, mas faz sombra naqueles que habita, fazendo com que a vítima tenha uma visão distorcida de si mesma. Ele irá manipular e controlar a vítima, convencendo-a a manter um corpo leve como uma pluma e restringindo qualquer tipo de entrada de comida que considere extra. O objetivo desse monstro é fazer com que a vítima se destrua através da destruição da própria saúde física e mental. Porém, o maior poder desse monstro é uma secreção que dá à vítima um poder de esconder qualquer sinal da presença desse monstro. Depressão. O monstro da depressão flutua indefinidamente por todos os lugares, cobrindo seus olhos para se tornar invisível para o mundo. Por causa disso, ele tromba em outros monstros e pessoas constantemente, aumentando sua dor a cada vez. O seu único alívio é se enrolar em torno da vítima e compartilhar sua depressão. A vítima é ignorante de sua presença, mas sente um peso e irá nutrir um estado de depressão.
Enquanto isso, o monstro absorve qualquer emoção positiva de seu hospedeiro até que ele se enche e passa para uma outra vítima seguindo seu ciclo que parece sem fim. Esquizofrenia. O monstro da esquizofrenia é uma criatura maligna que manipula suas vítimas a fazer o que ele bem entender. Ele usa gases alucinógenos secretados de seus poros para influenciar suas vítimas. Como consequência de sua poderosa habilidade, a vítima se relaciona com o monstro ouvindo uma voz em seu subconsciente. Esse monstro está frequentemente acompanhado com outros monstros poderosos como a paranoia, com a esquizofrenia tomando o papel autoritário, como um líder da gangue. Eles raramente são vistos pois gostam de se esconder nas sombras. Insônia. 27. O monstro da insônia é uma criatura brincalhona que jamais descansa. Ele irá procurar e achar um companheiro de brincadeira ou uma vítima no meio da noite para deixá-la acordada e saciar seu eterno tédio. Mais comumente, a vítima irá ter pouquíssimo sono ou nenhum, convidando e encorajando para que outros monstros se juntem ao jogo. Se o monstro acha seu companheiro dormindo, ele irá fazer diversas brincadeiras perversas. Ele pode induzir sonhos de terror. Ele pode causar apneia te olhando enquanto dorme. Ele paralisa a vítima sentando em várias partes do seu corpo. Ele pode usar diversos truques para ter uma companhia todas as noites. Paranoia. O monstro da paranoia usa suas orelhas grandes como um radar, escaneando a área por qualquer atividade. Ironicamente, as orelhas desse monstro são praticamente inúteis graças à sua cartilagem deformada e pelos grossos. Por isso os sons são sempre confusos e abafados, o que faz o monstro ouvir sempre a coisa errada, passando essa informação para a vítima. Eles se alimentam de sentimentos como ansiedade e medo, que com a ajuda de outros monstros, deixa a vítima perseguida por algo que não está lá. Obsessivo-compulsivo. Esse monstro é cruel e manipulador marionetista que usa o medo para controlar sua vítima. Ele repetidamente vibra e usa seus olhos para hipnotizar suas vítimas, criando uma intensa e aterrorizante obsessão que seus hospedeiros fazem para se livrar momentaneamente dele. As vítimas desenvolvem compulsões por repetir tarefas ou atos mentais para temporariamente reduzir seu medo. O monstro quase nunca é visto, mas ele sempre está presente. Ele manipula até outros monstros como a ansiedade e depressão que são usados para nunca se afastar de suas vítimas. 28. Não é preciso lidar com isso sozinha, busque ajuda. Não se abandone. Se olhe, se toque, se questione. Não espere sintomas, se ame, viver é bom. Mesmo que alguém te decepcione e experiências ruins você colecione, olhe ao seu redor. Se tem fé, clame. Aia, reaja, se relacione com a vida, com o mundo, consigo mesma. A vida tem jeito, a vida sempre tem jeito. 29. Lembro a primeira vez que tive uma crise de ansiedade. Ficou marcado na memória, pois foi no meu primeiro aniversário, logo após meu acidente. Depois dessa estranha sensação, a ansiedade fez morada em mim e em minha mente. Era como se nunca mais fosse possível me libertar daquela sensação horrível que chegava sem avisar. Ter ansiedade é conviver com a sensação de que a cabeça vai explodir de tantos pensamentos soltos, e o coração vai padecer de tanto sofrimento e angústia. E o pior disso tudo é que às vezes não existem motivos para ser assim. A gente só acorda e sente. Tenho certeza que informações como a lista a seguir pode ser de grande ajuda para trazer para a consciência seus comportamentos. Para quem já sofre, sofreu crises ou conhece alguém por perto que lida diariamente com a situação. Em certas manhãs você está fisicamente e mentalmente acabado para levantar. Como se tivesse participado de uma equipe que escalou o Everest. Caso já tenha tido alguma crise de ansiedade, provavelmente já tenha passado pela incapacidade de fazer qualquer outra coisa além de ficar chorando e trancada no quarto.
geralmente o mundo é cruel demais para a sua mente, então, você precisa de algumas horas ou talvez dias para descansar seu corpo e a sua mente. A ansiedade tem um grande impacto em nossa saúde mental e física, não devemos simplesmente ignorá-la. Ela pode ou talvez até já esteja te destruindo, de dentro para fora, e muitas pessoas não entendem quais são os sintomas de um ataque de ansiedade. 2. Você jamais se esquece dos erros cometidos e isso te machuca até hoje, mesmo erros não tão atuais. Principalmente se você comete algum erro naquele ambiente que já é totalmente hostil, como por exemplo, seu emprego. Isso pode sugar o resto da energia do seu dia, talvez até da semana toda. Mesmo se dedicando e dando o seu melhor, basta que aconteça algo de errado para te colocar totalmente para baixo, mesmo que seja acidental. A ansiedade não é a sua amiga. 3. Você acha que é sua culpa quando acontecem coisas que não estão no seu controle. Acontece qualquer coisa de errado, mas ninguém falou nada, apenas se olharam como quem não concordasse com aquele erro. Adivinha quem vai assumir a culpa mentalmente sem ao menos ter feito nada de errado? Sim, a pessoa com ansiedade. 4. Surtar e se isolar. 30. Você surta e se aissala de tudo e todos durante uma crise para depois voltar à realidade e tentar dar uma desculpa para ser gentil com as pessoas que te mandaram mensagem e você não respondeu porque estava ocupada, demais surtando. 5. Ficar comparando a alegria e o sucesso de pessoas até das mais novas. Como a ansiedade é excesso de futuro, a mente de uma pessoa ansiosa já está há anos-luz lá na frente. Vivenciando tudo, inclusive os problemas. Sempre achamos que estamos atrasados, pois, não falamos outra língua, não temos um carro ou uma casa própria. Enquanto isso, parece que as outras pessoas possuem tantas coisas e por mais que lutemos, nunca conseguimos nos aproximar daquele estilo de vida. Enquanto aquela pessoa 10 anos mais nova, com muito menos experiência na vida, conquista em sequência tantas e tantas coisas, fazendo com que sintamos cada vez mais incapazes de conquistar nossos sonhos. 6. Quando as pessoas dizem estar preocupadas com você, faz com que potencialize ainda mais a preocupação que você tem consigo mesma. Para fazer com que sua ansiedade piore, basta que perguntem se você está tendo uma crise de ansiedade ou quando as pessoas te procuram naquele momento em que você está transbordando pensamentos negativos. Mesmo sabendo que isso acontece porque querem o seu bem, isso dispara um pensamento: já que eles estão preocupados, preciso me preocupar mais ainda comigo mesma. 7. Repetir conversas e pensamentos frequentemente. Você prefere não bater de frente, pois sabe que isso piora a sua ansiedade. Aquele momento que você tem algo lindo para dizer a alguma pessoa, você continua pensando sobre mesmo depois de ter dito. Sua ansiedade a faz imaginar diversas maneiras ruins da pessoa ter interpretado aquele simples elogio. Isso te sufoca. 8. Imaginar sempre o pior do que está por vir. Antes de qualquer coisa importante, você acredita fielmente que vai dar tudo errado. Podem sofrer um acidente na viagem, aquela pessoa vai dizer não, sentir uma dor diferente e imaginar qualquer coisa maligna. Parece nunca ter fim. Pode parecer besteira para os outros, mas e para você? Tudo isso é real. É totalmente real para você. 9. Acordar 3 ou 4 horas antes do compromisso, mesmo estando muito cansada. Para quem tem ansiedade, dormir é sempre um grande problema. Ninguém entende, mas só você sabe como é difícil filtrar tudo o que aconteceu no dia. Sua mente parece uma hélice de helicóptero que nunca para de girar. Você dorme pouco e já acorda com problemas que sua mente havia criado no dia anterior e tudo isso só se acumula no decorrer dos dias. O obstáculo está em desligar sua mente, acalmá-la para conseguir de fato dormir, já que sua ansiedade nunca dorme pois ela se alimenta da sua angústia e do seu medo e isso você parece ter de sobra, mesmo que só você saiba. 31.
10. Você cria hábitos semelhantes ao TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Fazendo e pensando repetidas vezes coisas que normalmente as pessoas pensam só uma vez. A ansiedade te faz ficar perturbada com tudo que está em sua mente. Geralmente as coisas que te perturbam jamais passariam na mente de quem não tem ansiedade. Talvez você fique insegura com a maneira que seus pais falaram com você ou até mesmo o jeito que seu chefe te olhou. É como se sua mente conseguisse criar várias coisas ruins que ela, sua mente, acredita que as outras pessoas estão pensando sobre você. 11. Descobrir novas dores pelo corpo. Nosso cérebro é uma máquina perfeita e quando ele não consegue resolver os problemas da mente, ele as materializa pelo corpo, doenças psicossomáticas, para amenizar o sofrimento mental. Talvez, após suas crises, você tenha percebido dores nas costas, na cabeça, manchas pelo corpo ou até doenças mais graves e muito provavelmente a ansiedade te prenda e te faça ficar quieta, em silêncio, por medo de ser o começo de algo muito pior. 12. Buscar alguma maneira de fugir da realidade. Ninguém suporta o peso constante daqueles pensamentos que a ansiedade gera. Normalmente uma pessoa ansiosa busca por rotas de fuga para amenizar e não ficar pensando na ansiedade. Já que pensar na ansiedade, gera mais ansiedade. Para quem é ansioso, esquecer daquele turbilhão de pensamentos que seja por alguns segundos é como estar com muita sede e beber um copo de água naquela temperatura ideal, alivia aquela necessidade, que no caso da mente é de descanso. Quais itens dessa lista você vivencia? Quando fiz terapia, lembro do profissional me dizer: você precisa ter consciência de tudo o que faz antes ou depois de uma crise, para compreender mais e melhorar. A evolução do tratamento durante as sessões. Conhecer o que diz para sua crise ou até como você se comporta antes, durante e depois, pode te ajudar a entender como ela te atinge. Você precisa das ferramentas corretas para se livrar de tudo isso. Elas existem e estão nesse e-book. Invista em você, invista na sua saúde mental e veja tudo ao seu redor se transformar. Uma ação e o jogo pode mudar. Por esses e outros motivos sempre indico. Fazer terapia é igual entrar para a Inod, depois que você vai, fica indicando para todo mundo. 32. Alguém com crise de ansiedade não sabe exatamente uma maneira certa de agir quando está tendo uma crise, até porque tudo que a pessoa pensa é continuar conseguindo respirar para não morrer. Porém, existem algumas ferramentas que podem ser usadas antes ou depois do ataque para amenizar os sintomas. Só precisamos encontrar um que funciona para você, já que cada pessoa lida de uma maneira. A primeira é criar o hábito de escrever no papel o que você sente. Através da escrita, você pode transferir para o papel pensamentos que sufocam, imagens que geram angústias, medos e dúvidas gerados pelo início ou fim da crise. Crie esse hábito, pegue papel e caneta e comece a escrever o que você achar que deve escrever, o que estiver em sua mente. O que você acha que pode ser feito para amenizar suas crises? Quais são os problemas atuais e o que você pode fazer para amenizá-los? O que te sufoca? O que diz para sua ansiedade? Não precisa de uma resposta correta, apenas escreva e se permita transferir para o papel os sentimentos daquele momento complicado e o que pode ser feito na próxima vez, caso aconteça. Escreva como está se sentindo agora e como gostaria de se sentir. Quais são os passos que você pode dar para ir de encontro a esse estado emocional positivo? Parece um pouco maluco, mas com o tempo você cria o hábito de transformar uma folha em um armazenamento de pensamentos negativos. Nela você guarda tudo, ao invés de deixar guardado em você. Você pode fazer um diário com anotações diárias para observá-las e analisá-las quando quiser de uma maneira clara. Imagine a escrita como uma grande peneira onde você consegue ver quais são aquelas pedrinhas maiores que ficaram presas e o que você pode fazer para quebrá-las.
O processo da escrita foi e ainda é uma das ferramentas que uso para controlar minhas ansiedades. Faz alguns anos que escrevo diversas coisas aleatórias no decorrer do dia. Tenho cadernos e bloco de folhas com diversos pensamentos. Sempre que leio consigo lembrar o que fiz para superar aquele momento complicado. Consigo lembrar que preciso respirar, porque não é a primeira vez que me sinto assim, já venci dias piores. Respirar e não me deixar ser esmagado pela ansiedade. Vai passar mais uma vez, como sempre passou. 33. Quando falamos de ansiedade, geralmente lembra da emoção de estar com aquela sensação de aperto no peito, pensamentos acelerados e muitas vezes pensamos nela como uma emoção que existe só na nossa mente. Mas a verdade é que tudo o que você sente, existe no seu corpo. Então a ansiedade pode se manifestar no seu corpo de diversas maneiras. Você pode sentir o seu corpo formigando, a boca ficando seca, dando aquela sensação de dificuldade em falar e também de nó na garganta, principalmente em uma apresentação na escola, na faculdade ou em uma entrevista de emprego. Você também vai sentir um suor frio pelo corpo, vai sentir as mãos úmidas e nos casos mais graves suas pernas podem ficar tremendo. Sentir embrulho no estômago, como se tivesse enjoado. Ficar com o rosto branco de nervosismo, sentir o coração batendo muito acelerado no seu peito. Tudo isso se junta, fazendo com que você perceba estar com ansiedade. Além disso, as pessoas também relatam estar com a musculatura tensa e até mesmo ter dor de barriga. 34. Agora que você sabe um pouco mais sobre a ansiedade, vamos aplicar um teste para medir a profundidade. Vou te apresentar nossa ferramenta para fazer agora mesmo. Com ele você irá medir o nível de ansiedade, entre nível 1, 2 e 3. Responda às perguntas, anote as pontuações e some os pontos no final. Não esqueça do papel e caneta para anotar suas respostas e somar sua pontuação. 1. Tenho dificuldade na concentração, raramente 0 pontos, poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4 pontos. 2. Geralmente olho o lado ruim das coisas. 1. Raramente 0 pontos, poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4 pontos. 3. Geralmente me falha a memória. 1. Raramente 0 pontos, poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4 pontos. 4. Geralmente penso muito negativo. Raramente 0 pontos, poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4 pontos. 5. Não gosto de tomar decisões, pois sempre demoro decidir. 1. Raramente 0 pontos. 1. Poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4 pontos. 6. Comer é a minha fuga para controlar a ansiedade. Raramente 0 pontos. 1. Poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4 pontos. 7. Evito, ao invés de enfrentar as situações. Raramente 0 pontos, poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4 pontos. 8. Tenho diversos tiques, entre eles, roer unhas e balançar a perna o tempo todo. 35. 1. Raramente 0 pontos, poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4 pontos. 9. O que eu pego, cai da minha mão. Raramente 0 pontos, poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4 pontos. 10. Não consigo dormir. Raramente 0 pontos, poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4 pontos. 11. Fico chorando sem motivos. Raramente 0 pontos, poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4 pontos. 12. Sinto um nó na garganta. Raramente 0 pontos, poucas vezes 2 pontos,
frequentemente 3 pontos, quase sempre 4,13. Fico nervoso e inquieto, raramente 0 pontos, poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4 pontos. 14. Fico sem ar, como se meu pulmão diminuísse, raramente 0 pontos, poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4,15. Já começo o dia cansado, raramente 0 pontos, poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4,16. Tenho dificuldade em pegar no sono, raramente 0 pontos, poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4 pontos. 36. 17. Sinto dores frequentes pelo corpo, raramente 0 pontos, poucas vezes 2 pontos, frequentemente 3 pontos, quase sempre 4 pontos. De 0 a 18 pontos você possui ansiedade nível 1. Aqui você demonstra conseguir se sair muito bem em situações que geralmente são gatilhos para gerar ansiedade. Seu nível de ansiedade é dentro da normalidade. Parabéns é a palavra para você. De 19 a 36 pontos você possui ansiedade nível 2. Aqui você está dentro dos limites da ansiedade normal, mas preste atenção a isso. Sua ansiedade pode aumentar caso você não a controle, principalmente se tiver problemas pessoais. Equilíbrio é a palavra para você. Ajuda profissional e exercícios físicos. De 37 a 54 pontos você possui ansiedade nível 3. Aqui você está com a ansiedade em níveis altos, precisa dobrar a sua atenção e buscar por ajuda profissional. Mudar seus hábitos pode ajudar, mas não substitui a terapia. Nesse e-book você aprenderá nossa ferramenta chamada Mini Hábitos, capaz de te ajudar a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você procrastina. A palavra para você: dobre a atenção interna e busque ajuda profissional. 37. Diversas vezes quando me deitava, meu corpo estava completamente esgotado depois de um dia cansativo. Precisava unicamente e exclusivamente me desligar de tudo e todos. Sem dormir nada na noite anterior, pensava diariamente sobre como seria espetacular chegar em casa e dormir igual uma pedra, já que não havia descansado na noite anterior. Mas isso nunca acontecia. Querer não é poder. Quem mandava naquele momento era minha amiga muito íntima, Dona Insônia. Ao deitar conseguia tudo, menos dormir, ficava parado, olhando para pontos aleatórios na esperança de conseguir entrar naquele estado profundo de descanso. Era comum ficar virando na cama de um lado para o outro como se tivessem formigas me impedindo de ficar quieto para tentar descansar. Já tentei contar carneirinhos, mas geralmente estava tão tarde que até eles já estavam dormindo. Certa vez a falta de ter um sono em dia atrapalhou um momento importante da vida. Como de costume, dormir bem não era possível há um bom tempo. Como naquela quarta-feira havia um evento onde eu era o palestrante, resolvi mudar meus hábitos durante o dia para que à noite pudesse dormir. Não bebi café, tentei não me estressar, também reduzi doces e refrigerantes. Cheguei em casa às 18 horas, fui deitar às 20 horas pois sabia que demoraria em conseguir pegar no sono. Acontece que não consegui sequer fechar os olhos. Devido à ansiedade do outro dia de palestrar. Não adiantou nada naquele momento cancelar a Coca-Cola gelada e o docinho após o almoço. Não dormir bem comprometeu e muito minha performance, já que pelo sono acabei me perdendo diversas vezes sobre o que eu estava. A ansiedade tomava conta e não sabia mais o que fazer. Foi um verdadeiro fracasso perto do que podia ter entregue aquele dia. Fiquei chateado porque era um momento importante onde estariam presentes diversas pessoas importantes, como a minha família. Então esse dia comecei a pesquisar, a ir em palestras sobre saúde mental e insônia e ansiedade na busca de descobrir o que me impossibilitava ter uma noite de sono agradável.
O primeiro passo foi compreender o que é a insônia e como ela e a ansiedade atrapalham ter qualidade no sono. 38. Podemos definir como insônia aquele momento onde você fica de 30 a 60 minutos na cama e não consegue pegar no sono. Outro fator também é quando você sabe que essa ausência de sono vai atrapalhar a produtividade do seu próximo dia. Se você já teve insônia, com certeza no outro dia sabe que terá dores de cabeça, um humor alterado e um dia cheio de estresse. Alguns podem nem conseguir completar o dia, outros conseguem. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Uma coisa todos que sofrem de insônia sabem, é irritante não conseguir dormir. Imagine duas grandes amigas, andando juntas em Beverly Hills em uma limusine. Assim são a ansiedade e a insônia, estão sempre de mãos dadas uma com a outra, vagando por aí. Certa noite estava me preparando para ir deitar, e sabia que aquela noite receberia a visita da insônia já que fazia alguns dias que ela insistia em me visitava. Fiquei refletindo sobre como a vida fica complicada com o sono atrasado. Meu maior sonho era não ter olheiras e dores de cabeça durante toda a manhã e tarde. Como vou fazer para lidar com o dia de amanhã já que sei que vou dormir mal essa noite? Como vou ter bom humor para trabalhar, pois ninguém merece meu mau humor logo pela manhã. Porém a falta de sono tende a me fazer uma pessoa totalmente irritada com a vida. Logo em seguida, surge a segunda amiga, ansiedade, dominando a minha cabeça e fazendo com que tudo piore um pouco mais. É como beber uma dose de tequila e logo em seguida alguém sacudir a cabeça para todos os lados. Fico louco com tanta informação para lidar que não soma em nada vagando na minha cabeça. Isso acontece principalmente se você tiver predisposição à crise de ansiedade. Você já teve insônia? A insônia pode ser o necessário para ativar a ansiedade em pessoas que já têm essa predisposição. Insônia, ansiedade, loop sem fim. Entenda também que nem todo ansioso tem insônia e vice-versa. Geralmente as pessoas que sofrem assim são aquelas perfeccionistas que preferem pegar toda a tarefa e fazer do jeito delas, pois sabem que vão fazer melhor que todos os outros que poderiam estar dividindo aquela pressão. O problema está em quando essa pessoa não consegue fazer tudo sozinha, adivinha para onde ela acaba levando os problemas que não foram resolvidos? Exatamente, para a cama. Escrevendo esse livro, entrevistei diversas pessoas sobre o tema e podemos perceber que é mais comum ver a ansiedade causar a insônia. Já que você está naquele estado alerta e não consegue se desligar completamente, pois sabe que tem muitas outras coisas para fazer no outro dia. Então a pergunta é, o que eu tenho então? Insônia ou ansiedade? 39. Para saber do que você sofre, analise conscientemente o que diz para a falta de sono. Você não dorme porque percebe que sua mente está transbordando de informações do dia seguinte ou até mesmo de questões que você não conseguiu resolver hoje. Nesse caso é a ansiedade que faz com que você perca o sono. Agora, se você não sente nenhum nó na garganta ou angústia por isso, é a insônia que faz com que você perca o sono. Ansiedade. No caso da ansiedade, o recomendado é que você busque pela ajuda de um terapeuta ou praticar técnicas de relaxamento e respiração que você aprenderá nesse livro. Através da terapia, dependendo do grau da sua ansiedade, pode ser inserido medicações durante o tratamento para que você consiga lidar com essa doença. A medicação é uma ferramenta extra que pode te auxiliar até que você consiga lidar sozinha. Insônia. Caso seja insônia, o uso de medicamentos também será inserido em curto prazo para que o paciente não se torne dependente daquele medicamento. Vou te mostrar agora algumas rotinas que você pode aplicar todos os dias antes de dormir. Se você não dormir nos primeiros 30-60 minutos, levante da cama, vá para outro cômodo fazer qualquer outra coisa que você tenha atenção e foco. Por exemplo, ler um livro, jogar algum jogo de celular, escrever também pode ajudar.
Importante também é que você saia da sua cama para não ensinar seu cérebro que lá não é um lugar para dormir e sim para ter estresse. Uma vez que você repete isso devido à insônia ou ansiedade, você ensina essa máquina que temos na nossa cabeça que a sua cama não é o local de fazer o que realmente deve, dormir. Meditar ou praticar algum exercício de respiração pode te ajudar a buscar pela calma e paz que precisa para dormir. Te ensinaremos nos próximos capítulos. Quarto confortável, escuro e limpo. Se você tem o hábito de deixar o quarto muito bagunçado, ao perder o sono vá arrumá-lo. Exercícios também podem fazer com que seu corpo canse mais rápido. Opte por fazer de 2 a 3 horas antes de dormir, pois exercícios podem te deixar muito alerta durante algumas horas devido à liberação de diversos hormônios. Após as 17 horas evite café ou qualquer outro alimento que afete diretamente seu sistema nervoso central. 40. Não deite na cama ligado no 220V, procure uma atividade relaxante antes de ir para a cama, como receber uma massagem, Netflix ou transar. Essa última opção, além de ser prazerosa, libera diversos hormônios que vão te ajudar a relaxar completamente. A hipnoterapia pode te ajudar dando âncoras para ativar todas as noites quando for dormir. Também explicaremos sobre hipnose alguns capítulos à frente. Durante as entrevistas houve um caso interessante sobre esse tema. Meu vizinho enfrentou a insônia durante anos e descobriu que o sono dele aparecia de verdade a partir das 3:00-4:00 da manhã. A partir desse horário dormia como qualquer outra pessoa. Acabou então descobrindo por conta própria que era melhor trabalhar à noite e dormir durante o dia. Também há esse tipo de pessoa, estilo corujas, que atuam na noite e dormem durante o dia. São menos comuns, mas existem por aí e pode ser o seu caso. Independente se você é diurno ou noturno, é recomendável buscar por ajuda de um especialista para te ajudar a encontrar a melhor maneira de lidar com a sua insônia ou ansiedade. Para te ajudar a dormir com maior facilidade, compilamos técnicas que usamos para auxiliar a induzir o sono. Prepare o ser interno que precisa dormir, porque a partir de dormir é o que ele mais irá fazer. Piscar os olhos. A primeira técnica é piscar rapidamente sem parar durante 1 minuto, assim seus olhos ficarão cansados. Repita o processo até a bela adormecida interior surgir. Com essa técnica você literalmente dormirá em um piscar de olhos. Técnica do 4-7-8. A ideia dessa técnica é mudar completamente sua respiração. Lembre-se, a respiração está totalmente ligada às suas emoções. Inspire puxando o ar pelo nariz contando até 4. Segure a respiração e conte até 7. Solte lentamente o ar pela boca contando até 8. Repita o processo até pegar no sono. 41. Técnica do relaxamento. Geralmente, quando deitamos, nosso corpo ainda se encontra totalmente agitado. Você pode utilizar essa técnica para relaxar o corpo, imitando o estado que ele fica durante o sono. Basta seguir esse passo a passo que separamos para você. Primeiro, comece a respirar mais profunda e lentamente. Então tente manter os olhos parados. Você pode relaxar os globos oculares girando-os no sentido horário e anti-horário algumas vezes. Depois faça pausas de 2 ou 3 segundos na respiração a cada 15 segundos, isso ajuda a diminuir a tensão. Por fim, contraia os músculos gentilmente a cada 1 ou 2 segundos, isso ajuda a enganar o corpo, já que contraímos os músculos enquanto estamos sonhando. Seguindo essa ordem e treinando direitinho, em algumas noites você já será capaz de dormir mais rápido. Técnica dos 3 dedos. Essa técnica contra a insônia é encontrada na acupuntura. Ela é bastante simples e eficaz em massagear um ponto conhecido como PC6 ou Neiguan. Para encontrar esse ponto, meça 3 dedos abaixo da dobra do pulso, ele fica entre os tendões flexors do seu braço.
Então, é só massagear esse ponto de maneira suave, de forma circular por 2 a 5 minutos em ambos os braços. Existem relatos que dizem funcionar se você pressionar o ponto por 1 minuto. Segundo alguns estudos, essa técnica também pode ser eficaz contra doenças cardiovasculares, principalmente para arritmia e problemas no fluxo sanguíneo. 42. Você que nunca fez terapia ou que até já faça, pode não compreender exatamente como essa ciência age para te ajudar a controlar a ansiedade e outras patologias. Nesse capítulo quero te mostrar os benefícios e como tudo acontece. Na questão emocional, a psicoterapia é uma das melhores ferramentas que você pode buscar para te ajudar. Independente do motivo, seja pelas crises de ansiedade ou por outras questões, ter uma psicóloga te auxiliando nessas transições é de extrema importância. Não é sempre que conseguimos compreender o porquê de tudo o que está acontecendo, principalmente quando estamos sozinhos e dominados por pensamentos negativos. É difícil porque a gente acorda e sente, sem entender nada. Muitas pessoas me perguntam da importância de ter um profissional da área. Imagine precisar atravessar uma ponte, você tem um medo incalculável de altura, mas não existe outra opção, precisa atravessar. Seria bom se tivesse alguém para segurar a sua mão, te auxiliando a atravessar quando você sentisse que não conseguiria dar mais um passo. Ter um psicólogo ou psicóloga ou outro profissional especialista é basicamente isso, ter alguém para segurar sua mão quando tudo parecer desabar sobre sua cabeça. Quando você conversa com seus amigos sobre suas dores, pode até ser acolhedor ter alguém para te ouvir, porém a maneira como essa pessoa te escuta não é profissional e sim baseada na vivência de vida dela. Por isso costumamos ouvir que nossas dores são frescuras ou coisas da cabeça. Elas aprenderam assim, nunca entenderam que você não precisa lidar sozinho com a dor e que falar sobre elas não te torna uma pessoa fraca. Saber com quem se apoiar é importante para não piorar as coisas. Com quem você tem conversando? Existem pessoas que querem saber o que está acontecendo apenas por curiosidade ou para fofocar com a primeira pessoa que encontrar na rua sobre você e sua dor. Por isso existem profissionais que estudam anos para saber te ouvir de maneira eficiente e ainda te entregar ferramentas para destruir esse mal. Entenda que escutar e ouvir é totalmente diferente. Através dessa ciência, a psicologia, por exemplo, consegue te auxiliar com técnicas muito bem desenvolvidas ao longo dos anos para te ajudar a tratar da saúde mental. 43. Como já expliquei no início do livro, existe a ansiedade normal que é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Ela nos impulsiona a sair da zona de conforto e ir em busca do melhor. Existe também a ansiedade patológica, que é a ansiedade em níveis maiores, quando ela atrapalha seu cotidiano, gerando medo e fazendo com que diversas coisas que já foram simples, se tornem grandes problemas difíceis de serem controlados. Na maioria das vezes é muito difícil para a pessoa entender o grau de ansiedade sozinha. Ou até mesmo descobrir que está com a patologia, doença. Imagine que é como se você estivesse em um relacionamento abusivo. Dificilmente quem está dentro daquela relação consegue observar como tudo está errado, sem harmonia e que com certeza existe algo tóxico ali, sugando todas as energias. Talvez você já tenha passado um relacionamento assim, porém, quem está de fora, sem conexão amorosa alguma, agindo apenas racionalmente, consegue detectar algo fora do normal. Assim como quem vive com a ansiedade, quando percebe a doença, já perdeu noites e noites de sono e está com a saúde mental totalmente desestruturada. Através da psicoterapia você consegue entrar em contato com o seu eu e entender de onde vêm todos os problemas que dispararam suas crises de ansiedade. Você vai nas raízes e consegue analisar junto com a terapeuta os gatilhos de maneira consciente. Onde geralmente sozinha, você não descobriria possuir crises devido a um trauma específico que aconteceu, por exemplo, na sua adolescência, e desde lá, você vem vivenciando tudo repetidas vezes, cada vez mais intenso.
Quem nunca fez terapia, deve ter curiosidade em saber o que acontece durante aqueles 50 minutos no consultório. Vou mostrar a verdade que ninguém fala e que fazer terapia não é o bicho de 7 cabeças que você pensa ser. 0 a 10 minutos, é você dizendo não tenho nada para falar hoje. 10 a 20 minutos, é você dizendo assuntos totalmente aleatórios. 30 a 40 minutos, é você descobrindo traumas e se conhecendo mais. 40 a 50 minutos, você irá chorar ou irá dizer vários nossa. 60 minutos, é você se despedindo, se sentindo bem e querendo a próxima sessão. Vou listar os principais benefícios no meu ponto de vista como paciente. 1. Descobrir a origem dos comportamentos.